As inscrições do curso para obtenção da primeira habilitação da Escola Pública de Trânsito do Detran Bahia foram encerradas em 10 minutos. O formulário de inscrição ficou disponível às 10 da manhã desta terça-feira no site da escola. Segundo a assessoria de comunicação do Detran, o site teve cerca de 1 milhão de acessos em 1 minuto. 2.000 pessoas já estavam inscritas. Os selecionados ainda devem fazer a pré-matrícula no Detran. Algumas mudanças na lei trabalhista podem impactar na área da saúde e esse foi o tema de uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da Bahia, Raimundo Correia. Veja só. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar agora com o Dr. Raimundo Correia, que é presidente do Sindosba, que é o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços do Estado da Bahia, e falar sobre algumas mudanças nas leis trabalhistas que podem impactar no setor da saúde. Dr. Raimundo Correia, boa noite. Quais são algumas desses tópicos, dessas leis, dessas mudanças que podem impactar no setor de saúde? Quais os impactos realmente, quais são que consequências isso pode trazer? Boa noite. Boa noite. Vejam bem, há poucos dias nós tivemos um evento para tratar exatamente desses assuntos. Nós procuramos a Justiça do Trabalho, que inclusive eu quero deixar registrado a presteza e a boa vontade manifestada pela senhora presidente, Vânia Chaves, que acolheu com muita fidalguia o nosso pedido, compareceu ao nosso evento, vários juízes, o procurador do trabalho de Salvador, e fizemos um simpósio para tentar diminuir um pouco o impacto dessas modificações. Isso veio no vácuo de legislação existente. Essas leis deveriam ter sido feitas na Câmara, deveriam ter sido discutidas à exaustão, mandadas para o Senado, analisar os impactos. Isso não foi feito. O Tribunal Superior do Trabalho, de motu próprio, começou a fazer as mudanças que ele achou por bem fazer. Entre elas, coisas assim que vão complicar tremendamente a vida dos hospitais e a vida dos médicos que lá prestam os seus serviços. Pode citar algumas delas então, doutor, por favor. Veja bem, alguma coisa tal como o sobreaviso. Você tem um hospital de médio porte, onde você tem um plantão de emergência. Vamos situar um caso específico. Um paciente, uma moça, 20 anos, está pedalando de bicicleta e foi atropelada. Ela sofre uma fratura de perna, é levada a um hospital. Nesse momento, o ortopedista, ao iniciar o ato cirúrgico, descobre que ela tem uma complicação vascular, para a qual ele não está preparado tecnicamente nem instrumentalmente para resolver. Ele vai ter que solicitar o concurso de um colega de uma outra especialidade. Como fazer? O hospital vai deixar de plantão, então, um médico, um angiologista, para, eventualmente, quando houver uma intercorrência dele, ele está no hospital para atender? Inviável. Ele vai ter o quê? Uma lista de médicos credenciados, onde ele pode incluir um angiologista, pode incluir um cirurgião geral. Se a moça, a minha vítima, tiver um comprometimento, por exemplo, de abdômen, uma ruptura de víscera, ela vai ter que ser operada por um cirurgião e o ortopedista não está habilitado naquele momento de pronto a fazer as intervenções. Os hospitais já vivem uma dificuldade terrível em termos de custos, porque a gente sempre diz, saúde não tem preço, mas tem custo. Alguns hospitais, eu conheço casos na cidade do interior que dizem simplesmente eu vou fechar as portas, eu não tenho condição de atender. Para atender dessa forma, eu não tenho condição de atender, e se eu atender, eu vou pagar para trabalhar, então eu vou fechar. Outro exemplo, o sobreaviso de médicos no telefone. Você vai ter um médico de sobreaviso, onde você tem um chamado para ele por, vamos dizer, 2 chamados por semana, mas você vai precisar de ter esse médico de sobreaviso.
No momento que chegar o paciente no seu serviço, na sua porta, você vai ter que dar um atendimento especializado a ele. E você vai ter que ter esse médico à mão. Outras leis que foram feitas agora. Existe uma jornada que é tradicionalíssima no serviço médico, que é a jornada de 12 por 36. O funcionário trabalha 12 horas e folga 36. Isso vem desde que eu tenho 43 anos lidando com o hospital e eu faço escala sempre nessa base. Isso é bom para o hospital porque a coisa já está funcionando dentro daquela estrutura. E bom para os funcionários, porque, com certeza, nenhum desses funcionários tem um emprego só. Eles trabalham 12 horas aqui e as 12 horas subsequentes eles saem do meu hospital e vão para outro. Se esse horário for modificado, rapaz, vai ser um trauma para você equalizar, para você redistribuir. Eles próprios, os funcionários, estão desesperados que isso não se modifique. Mas em relação a essas mudanças, ou possíveis mudanças que venham a acontecer, existe uma luz no fim do túnel para que todos cheguem no denominador comum, doutor? Veja só, minha intenção ao proporcionar esse evento que foi feito foi exatamente isso. Trazer os juízes, os desembargadores, para colocar o problema e para que eles também vivenciem essa dificuldade que nós temos. Cooperativas é uma outra coisa onde gera um desconforto enorme. E os próprios juízes, eles reconhecem que a área médica é uma área especial, é uma área complicada, é uma área delicada, onde as decisões não podem ser tomadas assim, de chofre de monte, não, porque complica realmente a coisa. Na Bahia, então, pior. Nós já vivemos uma crise. Você hoje não tem uma crise de atendimento só no SUS. No SUS é até cansativo falar da dificuldade de atendimento. Hoje, se você tiver um plano de saúde e tiver uma emergência e for para um hospital, em alguns momentos você pode não ser atendido porque não tem como. Por quê? Não tem hospital em número suficiente para atender a população de Salvador. Então, é mais difícil ainda aqui. O problema é mais complicado. Nós já vivemos uma crise e essas coisas aí só vão agravar. Bom, a gente espera realmente que tudo seja resolvido, que fique bom para todo mundo. Não é fácil essas mudanças na CLT, né? Do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E é bom que a população se inteire dessas dificuldades que nós temos. Foi muito bom mesmo a convivência com os juízes. E para o ano eu já estou me propondo a fazer. Vou fazer com a Justiça do Trabalho de novo e vou tentar trazer a Justiça Civil também para mostrar as dificuldades que nós temos. Okay. Muito obrigado, doutor Raimundo Corrêa, presidente do Sindosba. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Eleições 2012, veja agora a agenda dos candidatos para amanhã. Nesta quarta-feira, os candidatos a prefeito de Salvador participam de mais um debate na TV. Desta vez, o encontro será na TV Aratu, SBT, a partir das 9h40 da noite. Antes, pela manhã, Nelson Pellegrino, do PT, faz uma carreata com o ex-presidente Lula no subúrbio de Salvador. À tarde, o petista participa de um ato público no Clube de Paripe. A ACM Neto do DEM, pela manhã, faz caminhada em Bate-Coração e também no Planeta dos Macacos, em São Cristóvão. Gabriela Braga, para o Fala Bahia. No próximo bloco, você vai saber o que é quiropraxia. Tem ainda uma blitz no Acupe de Brotas. A gente volta já.